E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pascoaloto, professor de matemática aqui do Colégio Évora, e eu vou gravar agora com vocês a resolução da prova da UniOeste, a última prova que a gente teve em 2023. Começar aqui pela primeira questão, que na prova de vocês é a questão 43, é uma questão de geometria analítica com um pouquinho de misturado ali de geometria plana, que a gente tem que saber alguns conceitos que são muito importantes, tá bom? Primeira coisa, vamos ler aqui com vocês. Considere um sistema de coordenadas cartesianas ortogonal. Plano cartesiano. Dados pontos A, meio 0, B, menos 5 dividido por 2 e 0, e C, menos 1 e menos 9 dividido por 2. O ponto x e y, aqui já deu uma ajudinha, lembra sempre, o primeiro ponto é sempre x e o segundo é sempre o y, que é equidistante dos vértices do triângulo formado pelos pontos A, B e C. Essa é uma questão que ela tem um grande detalhe. Se você não conseguir jogar ela, se você não desenhar ela no plano cartesiano, fica muito complicado a sua interpretação geométrica dela. Então aqui eu desenhei pra gente te dar uma olhada. Aqui eu tenho o ponto A, que tem meio e 0 como coordenada, o ponto B, que tem menos 5 dividido por 2 e 0, 2,5, né? E aqui o ponto C, que está bem aqui embaixo, que é menos 1 e menos 9 dividido por 2. O grande detalhe para a gente aqui é o seguinte, se a gente olhar bem aqui, ó, o ponto P, ele é o ponto que é equidistante de todos os vértices, certo? A grande ideia que a gente vai ter aqui é o seguinte, a gente tem que perceber que esse ponto C, ele está localizado, a abscissa dele, a abscissa, para a gente lembrar que é o X, a abscissa dele está localizado exatamente no ponto médio entre as abscissas de A e B. Ou seja, aqui, essa reta que eu desenhei aqui, que vai continuar aqui infinitamente, na verdade, é nada mais do que a minha mediatriz, certo? Porque ela corta exatamente o segmento entre A e B no meio. Porque aqui a abscissa é menos 1. E vai ter um y variado, mas essa abscissa aqui nesse caso 0, né? Porque está cortando o eixo x. E aqui eu tenho minha abscissa menos 1. Qual a parte importante aqui? Ao ter essa abscissa menos 1 e aqui ser a mediatriz desse triângulo, esses pontos são equidistantes. Automaticamente, qualquer ponto que eu pegar dessa mediatriz será equidistante de B e de A ao mesmo tempo. Então, o que eu posso afirmar é que como o ponto C tem a mesma abscissa do que aqui da equidistante entre os dois, eu posso afirmar que o A, B e C formam um triângulo isósceles. Essa é a parte mais importante. Formam um triângulo isósceles. E aí que a gente vai resolver a questão a partir de agora. Eu já sei que o ponto P, como ele é equidistante de B e de A, porque ele está pedindo isso, automaticamente a abscissa dele tem que ser a mesma que está aqui em cima, menos 1. Então a gente já pode eliminar aí a D e a E. Sobra A, B e C pra gente. Vamos lá. Aí vem aquela coisinha de prova, né? Você vê que tem um errinho de formatação na B aí, né? Vai que... Mas vamos lá. O que vai acontecer aqui? Menos 1, eu já sei que é a abscissa. Agora eu tenho que correr atrás de descobrir qual é a ordenada do ponto P. Fechou? Então vamos lá. Ponto P, abscissa menos 1, porque está na mediatriz, e a mediatriz passa pelo ponto menos 1. E agora eu vou para a minha ordenada, que é o Y, que vai ser um pouquinho mais complicado, mas a gente vai chegar lá. Primeira ideia. Eu vou calcular a distância entre esse ponto médio, que é menos 1, e o ponto B aqui, que tem uma ordenada de menos 5 meios. Quando a gente calcula a distância entre eles, a gente percebe que a distância, esquece o sinal, eu estou pensando em distância, sempre positiva, é 3 dividido por 2, certo? Aí agora que é o detalhe, o P ele é equidistante do C, do B e do A. Se ele é equidistante do C, eu sei que o C tem uma ordenada menos 9 sobre 2. Se eu voltar uma distância aqui D, eu consigo calcular isso aqui. Por quê? Esse pedacinho aqui em cima vai ser tudo, que é 9 dividido por 2, menos o D, que é esse pedacinho aqui. Desculpa, que é esse pedaço. Se eu fizer menos 9 dividido por 2, menos o D, eu descubro esse pedaço aqui em cima. Aqui, menos 9,5 dividido 9,5 menos o meu D. Então eu consigo descobrir isso. Já tenho isso, e a distância do P até o meu B é o próprio D. O que acontece aqui agora é o seguinte... Aqui eu consigo formar um Pitágoras. E desse Pitágoras que eu tenho aqui, a gente consegue fazer o seguinte. Eu consigo resolver esse Pitágoras como? Hipotenusa ao quadrado, o meu D, cateto quadrado,
Quando a gente abre essa conta, olha o que acontece. Aqui, quando você abre, esse d quadrado fica positivo. E eu tenho um d quadrado aqui positivo. Eu consigo, então, cancelar um com o outro. Resultando no seguinte, vamos lá. 9 quartos mais 81 quartos, que veio quando eu abri essa conta aqui, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 9 quartos mais 81 quartos. Isso dá 90 quartos. No final, você descobre que aquele dzinho, que é a distância do ponto P para os vértices do seu triângulo, nada mais é do que 5 dividido por 2. Então, ou seja, do 9 meios aqui, eu vou subir 5 dividido por 2, 2,5. Então, ó, 9 dividido por 2, 4,5. Se 4,5 aqui, eu vou subir para cá, para o P, tá aqui em cima. Eu vou subir 2,5, de 4,5 sobe 2,5, fica 2. Então, a minha ordenada, a minha abscissa já é menos 1. E eu descubro que a minha ordenada vai ser 2. Só que tá para baixo. Então, menos 2. Aqui está a resolução da questão. Alternativa B. Só isso. Então, misturar um pouco de geometria analítica, um pouco de geometria plana e tá show. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima. Próxima questão, questão 44. Muito importante aqui perceber uma semelhança de triângulo entre os triângulos que ele formou. Por quê? Ele fala que você tem um retângulo. E como você tem um retângulo, eu posso já afirmar que todos os meus vértices aqui vão ter um ângulo de 90 graus. Fechou? O que você vai fazer agora é o seguinte. Ele fala aqui que esse segmento aqui vale 10. Esse vale 6. Aqui já pode responder rápido, que é uma terna pitagórica. Por quê? Aqui ele falou que é 90 graus. Automaticamente eu posso jogar o 90 graus para cá também. Então o que eu tenho? Uma terna 3, 4, 5. Só que 3, 4, 5 multiplicada por 2. Então fica uma terna 6, 8, 10. Tranquilo? O que você pode afirmar aqui também é o seguinte. Se eu falar que esse ângulo é alfa e esse ângulo é beta, aqui eu tenho alfa, beta e 90. Aqui eu também tenho 90. Eu sei que, como aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, alfa e beta juntos tem que valer 90 graus, porque são os outros dois ângulos que formaram, que sobraram dentro do seu triângulo. Então eu sei que eu tenho 90, esse e esse juntos, 90 também. Como esse e esse juntos são 90, e aqui no triângulo, aqui no retângulo, eu tenho que tudo isso aqui é 90 graus, alfa e beta vale 90. Então se aqui é alfa, para cá eu posso jogar beta. Eu fico beta com ângulo de 90, automaticamente lá em cima, alfa. Semelhança básica de triângulos, tudo bem? Agora vamos lá. O que eu posso fazer? A partir do alfa, eu vou usar cateto oposto e cateto adjacente. Você pode usar a própria tangente, mas como eu vou fazer a semelhança aqui direto, não vou usar isso. Vamos lá. O meu cateto adjacente para o meu cateto oposto. Então eu estou pegando o triângulo pequenininho aqui, ó. Cateto adjacente, 8. Cateto oposto, 6. Então 8 está para 6. Agora eu vou olhar o triângulo lá de cima. Cateto oposto, aqui ó, desculpa, cateto adjacente, x. Cateto oposto, 8. Então, ó, cateto adjacente no pequeno, 8. Oposto, 6. No de cima, cateto adjacente, x. Cateto oposto, 8. Só isso. Aí aqui eu consigo descobrir que o meu x dá 32 dividido por 3 centímetros. O que ele fala? Que a área desse triângulo aqui tem que ser exatamente igual à área de um círculo que tem aí. E ele quer saber qual é o raio desse círculo para a área ser exatamente igual a esse triângulo. Então por que eu calculei o x? Base e altura. Com a minha base e a minha altura aqui, eu consigo calcular a área do triângulo. Base aqui, 8. A altura aqui eu descobri que é 32 dividido por 3 e vezes meio, porque eu dividido por 2. Isso me dá uma área de 128 dividido por 3 centímetros quadrados. Essa área, que é a área do triângulo aqui em cima, vai ser a mesma área do círculo que tem na questão. Então eu vou igualar isso à forma o quê? πr² vai ser igual a 128 dividido por 3. O que eu vou fazer agora? Passo o π dividindo e jogo a raiz para o outro lado. Aqui. Esse é um raio que vai ter no seu círculo. Acabou aí. Então, questão alternativa, letra A. Raio, raiz de 128 dividido por 3π.
É uma questão difícil? Não, mas cobra muito interpretação e visualização, igual a 43. Você tem que saber interpretar e visualizar. A 43 tem mais um ponto, né? Normalmente, muitas questões de geometria analítica a gente consegue resolver sem desenhar. Aqui o desenho é quase que fundamental para você conseguir visualizar o que está acontecendo. Tranquilo? 45 aqui, ainda em geometria, é uma questão bem simples. É só você pensar na diagonal do paralelepípedo, que é o quê? Um lado ao quadrado, mais outro lado ao quadrado, mais outro lado ao quadrado. É o que está acontecendo aí. É só você pegar os lados e elevarem ao quadrado e depois tirar a raiz. Então fica 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. 1 mais 4 mais 9, 14. Raiz para o outro lado, raiz de 14. Acabou aqui. Certo, pessoal? Aqui são as primeiras 3 questões, agora vamos continuar para a próxima. Até mais. E aí, pessoal, vamos lá. Continuando a nossa resolução, vamos para as próximas questões, 46, 47, 48 e a 49, tá? 49 dá uma focada no final aí, porque ela teve uma anulação e eu vou explicar para vocês o que aconteceu aí. Mas vamos lá. Para chegar até lá. Questão 46, ele fala o seguinte: um túnel corta uma montanha em uma linha reta do ponto A até o ponto B. Pessoal, isso aqui é a base do que a gente fala de medição indireta. Existem 2 formas de fazer medições indiretas: lei dos senos e lei dos cossenos, tá bom? Que é assim, você tem 2 valores, você sabe o ângulo entre eles, no caso a lei dos cossenos. Se tem 2 valores, sabe o ângulo entre eles, você consegue descobrir o terceiro valor de um triângulo. Basicamente aqui, uma dica importante. Professor, quando que eu uso lei dos cossenos, quando eu uso lei dos senos? Normalmente, na maioria dos casos, quando você tiver mais lados do que ângulos, vai para a lei dos cossenos. Quando você tiver mais ângulos do que lados, você vai para a lei dos senos, beleza? Aí continua a leitura aqui, ele fala o seguinte: do ponto A até o ponto B, que é a parte aqui embaixo, 8 quilômetros, o alpinista decidiu escalar essa montanha pelo lado mais inclinado, esse ladinho aqui, ó. E a subida tem uma inclinação de 60 graus. Então ele descobriu que isso aqui é 60 graus. Pronto. O que ele quer saber é a distância do lado oposto, que aqui seria o nosso lado BC. Tudo bem? Então o que você vai fazer agora é o seguinte: só jogar na lei dos cossenos. Só isso. O lado oposto ao seu ângulo fica isolado, o x, e a gente vai distribuir aqui. Ponto importante, lembra? Cosseno de 60 aqui, meio. Substituindo, você chega no final que x ao quadrado igual a 49. Aqui presta atenção no seguinte, né? Na prática, a gente sabe que vai ser a raiz positiva, mas aqui eu teria 2 raízes, tá? Bom frisar isso. O menos 7 e o mais 7. Eu fico com mais 7 porque não tem como eu ter o lado da minha montanha aqui um valor negativo de comprimento. Comprimento sempre positivo. Então, resposta 7. Alternativa D. Bem tranquila, bem de boa. Vamos para a próxima aqui. A próxima já envolve um sistema linear 3x3. Só que assim, dá para dar uma enganada nesse sistema e resolver mais rápido. Vamos ler aqui, ó. Ele fala o seguinte: durante o campeonato de futebol, o time A tem 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Está com 16 pontos. Ele quer saber da gente quanto que vale cada vitória, cada empate contra a derrota. Mas vamos continuar lá. O time B tem 2 empates, 3 derrotas e está com 12 pontos. O time C se encontra com 3 jogos a menos e tem 1 vitória e 1 empate, estando atualmente com 8 pontos. Os pontos nesse campeonato de futebol são obtidos pela fórmula. Ele explicou como que funciona. Então vamos lá, ó. 16 pontos do primeiro vem de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Os 12 pontos do segundo, 0 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Os 8 pontos do último, 1 vitória e 1 empate. Tudo bem? O que você pode fazer aqui para facilitar a nossa vida? Por quê? Eu percebi que aqui eu já tinha 1 vitória e 1 empate. Ele quer saber quanto que é a soma de 1 vitória mais 1 empate mais 1 derrota. Ou seja, se eu descobrir o valor da derrota, eu já tenho a vitória mais 1 empate. Se eu descobrir o valor da derrota, eu somo com 8 e acabou a conta. Beleza? O que a gente vai fazer aqui? Eu chamei a segunda equação aqui 2, bem criativo, e a terceira de 3, de novo bem criativo. O que a gente faz agora? Soma as duas. Quando eu somar as duas, a 2 mais a 3, eu tenho 12 mais 8, 20 pontos. 0 vitórias mais 1 vitória, eu tenho 1 vitória. 2 empates mais 1 empate, 3 empates. 3 derrotas mais 0 derrotas, 3 derrotas. O que eu faço? Se você analisar em relação à primeira equação que está aqui em cima e a soma das outras duas aqui, se eu subtrair essa soma do que está aqui em cima, olha o que acontece. Vamos lá, ó. 20 menos 16. Eu tenho aqui 4. 1 vitória menos 1 vitória, 0. 3 empates e 3 empates. 3 empates menos 3 empates,
Zero. 3 derrotas, menos uma derrota. 3 derrotas menos uma derrota, eu tenho 2 derrotas. Pronto. Se 2 derrotas valem 4 pontos, cada derrota vale 2. Eu já não tenho aqui quanto que é uma vitória mais uma derrota? Se uma vitória mais uma derrota valem 8, se uma vitória mais um empate valem 8, se eu pegar 8 mais 2, eu tenho uma vitória mais um empate mais uma derrota valendo 10. Então a resposta fica a letra B. Uma vitória mais um empate mais uma derrota valem 10 pontos. Então vamos colocar aqui para terminar. Uma vitória mais um empate mais uma derrota são 10 pontos. Ah, professor, mas eu tenho que encontrar o valor da vitória e do empate. Tudo bem, se você quiser encontrar, certo. Mas no vestibular o tempo é fundamental. Então nessa questão aqui, essa percepção de interpretação aqui faz você ganhar um tempo e não ficar correndo atrás da vitória nem do empate. O que valia aqui era a derrota. Beleza? Vamos lá. Próximo. O reservatório, cone. Cone é uma forma que normalmente vocês tendem a ter uma dificuldade um pouco maior. É só lembrar, toda pirâmide, no caso o cone, ele é uma pirâmide e o volume dele é 1/3 do volume de um cilindro comum. Então, o volume do cilindro a gente tem aqui. É só colocar 1/3. O detalhe, nesse cone, a minha altura não é 10, a minha altura é 3, porque o cone é mais achatadinho ali no nosso reservatório. Tudo bem? Então vamos lá. O volume total desse objeto. Π vezes o raio, tomar cuidado, ele falou diâmetro 20. Cuidado para não jogar no lugar do raio o diâmetro. Então o diâmetro aqui é 10. Π vezes 10 ao quadrado, vezes 10, porque é a altura do seu cilindro, porque eu juntei um cilindro com um cone que está em cima. Aqui eu tenho 1/3 de π, vezes o meu raio, 10 ao quadrado, porque o raio continua o mesmo. O detalhe é que a altura aqui do seu cone é 3, não 10, igual ao do seu cilindro. Só isso. Então, quando você calcula todo o volume desse objeto, você chega a um volume de 3.454 metros cúbicos. Como cada metro cúbico equivale a 1.000 litros, 3.454 mil litros. Beleza? O detalhe dessa questão não é só calcular o volume. Tem uma pegadinha no enunciado que é bom você sempre prestar atenção. O que ele fala? Ó, ele fala o seguinte. A parte superior do reservatório é um cone de altura 3 metros, igual já viu. A água desse reservatório é transferida para 10 pequenas caixas d'água com capacidade de 1.000 litros. Tudo bem. Aqui você pode ficar, tá de boa, 10 vezes 1.000, 10.000. Só que tem um detalhe depois pra gente. Ele fala o seguinte. 5 dessas caixas são abastecidas totalmente 2 vezes ao dia. E as outras 5 são totalmente abastecidas somente uma vez ao dia. Qual que é a ideia que você tem que ter aqui? Se 5 delas são abastecidas 2 vezes, então é como se você colocasse aqui nesse sistema 10.000 litros. Por quê? 5 abastecida 2 vezes. 5, vou abastecer a 5.000 litros. 2 vezes por dia, 10.000 litros. Mais 5.000 das outras 5 que você abastece, você tem um total de abastecimento de 15 vezes de abastecimento. Vezes 1.000, você abastece por dia 15.000 litros. Tudo bem? Presta atenção nisso. Então ele falou que 5 delas abastecem 2 vezes ao dia. Então ali você já está gastando 10.000 litros. Nas outras 5 você abastece uma vez ao dia, mais 5.000. 10.000 mais 5.000, 15.000 litros. Beleza? Agora o que a gente faz é pegar o volume total que a gente calculou, que deu isso, 3.454.000 litros, e dividir pelo do abastecimento, que ele vai abastecer por dia com 15.000 litros em todas. Quando a gente divide isso, vai dar aproximadamente o quê? 230. Na verdade, passa um pouquinho de 230. Só que tem um detalhe, como abastecimento você tem que garantir que vai abastecer, não joga para frente, joga para trás, porque eu tenho que garantir o abastecimento. Tudo bem? Então aqui, 230 abastecimentos. Letra correta, letra D. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos continuando aqui. A próxima questão, ela vai ser uma questão que vai envolver análise combinatória com probabilidade. Só que ela foi anulada por um detalhe que eu já vou passar para vocês. Mas vamos ler primeiro. José inventou um jogo cujas cartelas possuem 9 casas. Cada casa possui um número de 1 a 12 e uma figura geométrica associada à casa. Beleza.
As figuras geométricas são quadrados, triângulos, círculos e hexágonos. Abaixo, 2 modelos de cartas. O sorteio é realizado em 2 etapas. Primeiro, são sorteados 9 números e as cartelas que marcarem os 9 números estarão classificadas para a segunda etapa. Detalhe importante, eu tenho 12 números para eu escolher e eu tenho que ter 9 na minha cartela. Só que qual o detalhe? Eu só preciso que tenham os mesmos números. Então a ordem que eles vão aparecer ali para mim é irrelevante. Eu só preciso que na minha cartela dos 12 tenham 9. A ordem que eles aparecem, tanto faz. Então por isso é fazer uma combinação de 12 números para você escolher 9, porque a ordem não é relevante. A posição dos números na cartela pouco me importa. O que me interessa é que tenham os números que eu quero, os 9. Se você fizer uma combinação de 12 para 9, dá 220. Aqui que é o ponto de discussão da questão e o porquê ela foi anulada. Por quê? Ele não deu a entender no enunciado que os números devem ser diferentes. Então o aluno, com uma interpretação, lendo exatamente o enunciado, ele pode pensar que eu posso repetir número. E aí fica uma complicação um pouco maior para calcular. Então por isso que ela foi anulada. Apesar de nos exemplos não ter repetição, no texto ele não fala que não pode repetir números. A gente calculou como se eu não pudesse. Mas você pode ter a entender que ele pode repetir número. E como ele vai repetir número, daria outro resultado. Então por isso que ela foi anulada. Só essa interpretação. Continuando. Aí ele fala que na segunda etapa são sorteadas as figuras geométricas associadas a cada casa. A cartela vencedora é a que passou para a segunda etapa e possui as figuras geométricas sorteadas para cada uma das 9 casas da tabela. Já na segunda, ele fala que é associada à casa da tabela, ou seja, a ordem que isso vai aparecer é relevante, porque a primeira casa tem que ter uma figura específica, a segunda tem que ter uma figura específica. Então aqui, enquanto na primeira os números não eram relevantes, na segunda a posição que aparece cada elemento geométrico é relevante, então não dá para fazer por combinação. O que você vai fazer? A figura vai dar 4 elevado a nona. Por que 4 elevado a nona? Porque eu tenho 9 espaços. Para cada espaço eu vou ter 4 figuras possíveis. 4 para a primeira, 4 para a segunda, 4 para a terceira. 4 para a primeira e 4 para a segunda. Como eu tenho um e, eu vou multiplicar. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 9 vezes. 4 a nona. Então para eu ganhar, tem que ser o primeiro caso e o segundo. Eu vou ter que multiplicar eles. Quando eu multiplico, 220 vezes 4 a nona. 220 vezes 4 a nona, e eu só tenho uma chance de ganhar. Então, 1 sobre o total de casos. 220 vezes 4 a nona. De novo, ela foi anulada porque no enunciado não dá a ideia correta de que não pode repetir números. Alguém poderia interpretar que pode repetir números. Só isso. Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Uma parte importante da gente analisar da prova da UniOeste para vocês levarem para as próximas provas é a prova da UniOeste é uma prova que não vai cobrar de vocês exatamente a primeira fórmula e acabou a conta. Ela vai cobrar uma interpretação, fazer uma continha, depois fazer outra conta e chegar na resposta. Então, para aquela pessoa que é muito da prática, de fazer uma conta e já achar a resposta, vai com calma, que é muito provável que na UniOeste não vai ser assim. Você vai responder, você vai fazer uma conta, essa conta leva a outra conta e aí você encontra a resposta. Então, respostas muito diretas não é normalmente o que acontece. Tudo bem, espero que todo mundo tenha entendido. Um beijo a todos. Bons estudos e até mais. Tchau, tchau.